espero que todos estejam bem. A nossa live de hoje precisou ser substituída por uma videoaula. Houve um pequeno contratempo, depois eu explico para vocês com calma. Mas eu vou tentar gravar para vocês aqui a nossa correção de atividades que nós faríamos juntos hoje, né? E vocês vão vê-la com atenção, pontuar, marcar as dúvidas de vocês, e à medida que a gente comentar, né, outras coisas relacionadas a essa questão do consumo e da felicidade, vocês vão complementando, vão tirando as dúvidas de vocês, postem lá no acadêmico se ainda houver qualquer tipo de dúvida, tá certo? Bom, o que nós vamos fazer? Primeiro vou compartilhar a tela com vocês aqui. Nós vamos dar continuidade a partir de onde paramos, certo? Nós falamos bastante sobre a questão, né, do consumo e da felicidade. Eu queria que preste uma atenção especial às duas frases que eu estou colocando aqui na tela, né? O consumo e a felicidade, que é o nosso texto, é o nosso tema, é o nosso assunto, nos permite fazer uma flexibilização com outros textos, né? Na outra aula eu já havia feito isso. Gostaria que vocês observassem a primeira. A verdadeira felicidade está nas coisas mais simples da vida. Muitos de vocês destacaram isso na nossa aula anterior, dizendo que a felicidade estava nas pequenas coisas. Ainda citei Guimarães Rosa, né, que a felicidade mora nas horinhas de descuido. E é por isso mesmo que eu acho que ela faz uma ponte muito bacana cá do lado. A felicidade só é real quando é partilhada. Não tem jeito de ser feliz sozinho, né? Para a gente ser de fato feliz, é necessário aprender a distribuir felicidade. Eu só consigo ser feliz de fato quando eu vejo aqueles que eu amo também felizes, certo? E eu acho que a questão social vai nos trazer isso realmente, né? Quanto mais a gente consegue dividir com o outro a felicidade, mais feliz nós somos, né? Essa ideia do partilhar é muito importante. A nossa aula, ela vai estar focada no texto, né, que nós exploramos aí em duas outras aulas, lendo, comentando, trocando ideias sobre o consumo e a felicidade, que tem também um subtítulo, né, o consumismo e a baixa autoestima formam um círculo vicioso. Vocês lembram muito bem que o texto é dividido no círculo vicioso e mais no final ele nos apresenta o que seria o círculo virtuoso, né? Lembrar que eu deixei esse texto todo aqui, caso a gente precise de comentar, falar qualquer trecho de texto aí, para nos auxiliar, nos fazer ponte. Mas o nosso foco é essa questão 4, né? Porque nós corrigimos 1, 2 e 3 lá na página 100 e paramos aqui. Para fundamentar seu ponto de vista, o autor desenvolve aspectos da relação entre autoestima e consumo. Então, de acordo com o texto, o que é essa autoestima de uma pessoa? Então, pense nessa palavrinha autoestima. Ela é construída de dois pedaços daqui que vão me trazer significações, né? São duas palavras, isso aqui é uma palavra composta. Auto, vocês vão associar a palavra automático, eu mesmo, a própria pessoa exercendo esse papel, estima, consideração, né? Valorização de si mesmo. Então, vai dar uma pista para a gente do que é a resposta da letra A. Então, o que é a resposta da letra A? O que é a autoestima de acordo com o texto? É o apreço, né? A valorização que uma pessoa confere a si mesmo, permitindo-lhe ter confiança nos próprios atos e pensamentos. Então, aquela pessoa que se sente segura diante dela mesma, né? A gente busca essa autoestima constantemente ao longo da vida. Letra B. Por que uma pessoa com baixa autoestima tende a consumir mais? Se essa pessoa está com baixa autoestima, então vocês observem que já deveria ser alto, né? Nem que seja de automático, não de alto. Mas essa questão de baixa autoestima faz com que a gente pense o seguinte: essa pessoa está com algum distúrbio, com alguma dificuldade, está com algum tipo de problema interno com ela mesma. Então, se ela tem um problema com ela mesma, ela tende a gastar mais, a consumir mais. E lembrar, tá, gente? Esse consumir aqui não é simplesmente o de comprar algo. Pode ser de consumir
Comida, comer em demasia, excessivamente, beber em demasia, tudo aquilo que for externo, né, extremo. Então eu estou consumindo, tá aquilo do lado de fora, para preencher um vazio interno. Bom, o livro traz para gente que, porque não a pessoa que não está satisfeita consigo mesmo, ela tende a supervalorizar elementos externos a si. Então, a gente valoriza o que está do lado de fora para preencher o vazio que está do lado de dentro. Por isso, o comprar excessivo está associado a esse problema, né, com essa questão da autoestima. Bom, observem que depois na letra C ele vai perguntar qual que é a relação que existe entre as redes sociais da internet e a baixa autoestima. Então, observem como que as redes sociais nos manipulam, nos influenciam, nos dão pistas de determinados comportamentos ditos ou vistos como positivos ou negativos. E a gente tem que observar que, seja ela qual for a rede social, eu posso pegar um Facebook, eu posso pegar um Instagram, um Twitter e outras tantas redes, para analisar que as pessoas nas redes sociais, elas vendem o que a gente chama de ideais de beleza, de felicidade. Só que são ideais de beleza, não são felicidade, beleza de fato. Mesmo porque o que é belo para mim pode não ser para você, o que é felicidade para mim também pode ser completamente diferente do que é para você. Então, o que, que seria? É a falsa felicidade. Por que falsa? Porque as pessoas mostram que estão felizes, mas na verdade, será que estão de fato? Será que essa felicidade é real? Então, essa falsa felicidade exposta nas redes, né, na internet, faz as pessoas se sentirem deprimidas, inferiores e abaixo, né? Vai abaixar essa autoestima, encararem uma autoestima baixa. Por quê? Poxa, se ele está feliz, mas eu não estou, como é que pode? Eu também quero estar feliz. Eu acho que essa questão da letra C aqui, ela se liga muito a uma fala que eu já vi o Leandro Carnal falar, que a internet ela exibe essa falsa felicidade porque ela esconde a inveja que há em mim. Todos nós temos esse pecado, né? Um dos 7 pecados capitais, esse pecado capital da inveja, ele existe em todo ser humano. Então, a gente se identificar que ele há, né, que ele existe, que ali dentro tem a questão da inveja, é o primeiro passo para eu sanar e ajudar esse problema a ser resolvido. Então, às vezes, essa coisa de desejar o que o outro tem, né, e desejar mais ainda, né, desejar que o outro não seja feliz porque eu também não estou feliz, é típico dessa questão aí da falsa felicidade, do problema da depressão quando eu olho para o outro. Então, às vezes, o problema está em mim, mas eu acho que o outro também não tem direito de ser feliz. Essa questão ligada ao que o Leandro Carnal falou é muito comum na nossa atualidade. A gente vê muito isso, né? Pessoas que se agridem ou agridem umas às outras devido a essa questão da exposição, dessa falsa felicidade e da dificuldade de lidar com a felicidade do outro. Bom, aí está perguntando também qual que é a relação que existe entre a publicidade e a autoestima, na letra D. E a gente diz o seguinte, que a publicidade, o anúncio, né, a maneira de fazer essa campanha publicitária, ela visa vender uma ideia, uma imagem, um produto. Então, ela vende o quê? Ela vende ilusões. Muitas vezes, a publicidade nos vende o que não existe, né? Nos vende um conceito, talvez nem ela mesma acredite nisso, né? Então, por vender ilusões, a publicidade acentua a baixa autoestima. A pessoa se sente ainda pior, mais inferior, né? Mais deprimida, uma vez que a pessoa compra os produtos anunciados, qualquer produto que seja, para tentar satisfazer esse vazio, preencher esse vazio que está dentro dela. E quanto mais ela faz isso, mais ela vai se frustrar, alcançando, né? Percebendo que ela não vai alcançar a felicidade almejada, ela vai alcançar apenas o vazio. Então, quanto mais ela consegue visualizar que isso não traz felicidade, mais fácil vai ser ela detectar onde é que está a falha e ajudar a si mesma a trabalhar essa autoestima e a vencer os desafios do consumismo. Vamos a 5? Bom, na questão 5, na segunda parte do texto, vocês lembram muito bem que o próprio livro, numa atividade anterior, ele pede para vocês dividirem o texto, né, em 2 eixos principais. Claro que o texto tem subdivisões, mas essas 2 partes são primordiais. Na segunda parte do texto, o autor cita 4 passos importantes.
ou 4 propostas, né, para romper o círculo vicioso, transformar esse círculo vicioso, né, como ele vai falar mais para frente, num virtuoso, formado entre consumo e autoestima. Então, um puxa o outro. O que é um círculo vicioso? Vício é aquilo que se repete. Então, ele vai estar sempre insistindo, persistindo nessa ideia de que um leva ao outro, que leva ao outro e vice-versa, né? Então, quais são esses 4 passos? Vamos falar dos 4 aqui. O primeiro deles seria ter a consciência de como funciona a relação entre o consumo e a falsa felicidade. Ou seja, eu preciso consumir para preencher esse vazio causado pela falsa felicidade. A falsa felicidade vai me fazer consumir e vice-versa consecutivamente, certo? 2, ter o coração e a mente abertos para buscar valores essenciais da vida que estão além do consumo. Essa parte é difícil, né? Complexa. Por quê? Porque a gente abrir o nosso coração e perceber que a gente tem alguma falha, que a gente tem alguma dificuldade e que a gente precisa de repensar nossos valores essenciais, não é fácil, né? Não adianta a gente pensar que comprando, consumindo, eu vou conseguir preencher ou recompensar valores que não estão legais, não tão bacanas na minha vida. O pensar é lembrar o bem-estar físico, psicológico da pessoa e de seus familiares, né? Um outro passo importante. Não adianta, né? Falei na primeira frase lá naquela coisa do partilhar a felicidade, que a gente não é feliz sozinho. Né? Não adianta se eu não estiver bem, a minha família não estiver bem, as pessoas que eu amo não estiverem bem, eu não consigo me sentir bem também. Então, a felicidade, ela é um conjunto entre eu, comigo mesmo, tá? Eu com o outro e eu com a natureza. Bem a cara do integral, né, nas 3 ecologias que o Yannis tanto cita. E o quarto passo, a quarta proposta que ele nos diz, é pensar sobre si mesmo dentro de um contexto social mais amplo, de aceitação do outro e das suas diferenças. Esse passo, gente, ele pressupõe a gente perceber, né, que ao analisar o papel social do ser humano, o ser humano não vive sozinho. Se ele não vive sozinho, se ele precisa de viver em sociedade, e isso eu acho que está sendo escancarado agora com a questão da pandemia, né? O nosso isolamento, o nosso distanciamento um do outro, prova exatamente a nossa dificuldade de se perceber como um ser social, de aceitar a diferença do outro, para que o outro também consiga perceber e aceitar a nossa diferença, porque somos todos iguais e todos diferentes ao mesmo tempo. Letra B. Na opinião do autor, desses 4 passos, qual seria o mais difícil e por quê? Qual que é o mais difícil para o autor? Para o autor, ele foca que é o segundo passo, né? Eu acho que o último também não é muito fácil, não, mas ele relaciona ao segundo. É o segundo passo, pois muitas pessoas hesitam. O que é hesitar? Né? Sentem resistência em aceitar que algo novo, mais importante na sua vida, que haja algo novo mais importante na sua vida do que o consumo. Eu não acho que é só o consumo, não, tá, gente? Eu acho que as pessoas têm dificuldade em ver questionado os seus valores essenciais. A gente tem a mania de dizer sempre foi assim, tem que ser assim e persistir. E a gente tem que observar que tudo muda o tempo todo e que a gente precisa crescer, evoluir com essas transformações e com essas mudanças. Para isso, eu preciso de me aceitar, aceitar o outro e aprender a relacionar o papel dessas semelhanças, dessas diferenças no convívio, na convivência, né? Em todos os ambientes, vamos dizer assim, em que estivermos inseridos. Vamos à próxima? 6. Na argumentação que desenvolve, o autor se vale também de resultados de uma pesquisa feita pelo Instituto Acatu a respeito da felicidade. Pesquisa que ele cita muito bem, muito mais detalhadamente na entrevista que vocês viram, né? Dá para vocês observarem ali alguns pontos, né, que ele imaginava, pressupunha uma resposta e que alguma coisa o surpreendeu, que é o que ele vai trazer. Então, os principais resultados da pesquisa mencionados, felicidade é estar saudável ou, né, ter sua família também saudável. Esse resultado o surpreendeu, né? Porque para ele, o que ele achava? Que as pessoas deveriam comprar, 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 comprar e se sentirem satisfeitas diante da sociedade em que vivemos. Mas as pessoas citaram que felicidade seria estar saudável, ou ter família saudável e conviver bem com a família e com os amigos, né? Que é uma resposta, um resultado que o surpreendeu toda a equipe.
considerando-se o tipo de sociedade de economia em que vivemos. Lembrar que nós vivemos numa sociedade extremamente desigual, né? Dentro de uma economia capitalista, extremamente agressiva, né? Onde um quer mais do que o outro, quanto mais se tem, mais se quer. Então é muito complexo tudo isso, mas para a maioria a felicidade não está em coisas, mas está em ter determinadas situações, vivenciar determinadas situações que está muito mais do ser, né? Dentro, relacionado ao ser do que ao ter. Então vamos lá. Para ele, né? Por quê? Isso foi surpreendente, por quê? Sim, foi surpreendente, pois numa sociedade capitalista e consumista como a nossa, era de se esperar que boa parte dos entrevistados associasse felicidade à posse dos bens materiais. E não foi de tudo o que ele percebeu, que a maioria associou a felicidade a coisas, digamos, essenciais, mas não materiais. Vamos lá, 7. Aliás, tem a B, gente, esqueci da B. Os dados dessa pesquisa contribuem para que o autor fundamente seu ponto de vista. Então, qual que é o ponto de vista do autor? Justifique sua resposta. Então, primeiro, sim, contribui, é claro. Por quê? Porque do ponto de vista do autor, o consumir não é sinônimo de bem-estar. Então, o que acontece? Quando ele faz essa pesquisa e ele visualiza através dos dados, né, que as pessoas valorizam a questão da saúde, sua e da família, a convivência com as pessoas que lhes são importantes e caras, como uma coisa essencial, reforça a ideia defendida por ele de que consumir não é sinônimo de bem-estar, muito menos de felicidade, né? No último parágrafo do texto, o autor utiliza a expressão círculo virtuoso em oposição ou contradição à expressão círculo vicioso, empregada no título, melhor ainda, no subtítulo, né? E no parágrafo anterior. Então, explique o sentido de cada uma dessas expressões do texto e por que elas se opõem. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, de vocês, é que ele usa a palavra círculo nas duas. Então, há uma semelhança, a questão de círculo, né? Uma coisa que vai puxar a outra. Ele quer que a gente substitua ou repense o círculo vicioso, substituindo para né, através do círculo virtuoso. O que seria um círculo vicioso? Vício é aquilo que se repete, como eu falei lá atrás. Então, uma coisa puxando a outra, intensificando a outra e assim subsequentemente. Ele quer que seja substituído por virtuoso. Da onde vem a palavra virtuoso? Vem da palavra virtude. Então, como a primeira vem da palavra vício, a segunda vem de virtude. Quais são as nossas principais virtudes? Quais são os nossos valores essenciais? Então, ele está falando exatamente isso na letra A, tá? O que ele traz para a gente? Que a expressão círculo vicioso se refere à estreita relação entre consumo e baixa autoestima, uma puxando a outra, né? Dentro do texto, no qual esses elementos se retroalimentam, um alimentando o outro. Já no círculo virtuoso, se refere à relação positiva que se cria entre as pessoas à medida que elas valorizam a si mesmas e aos outros. A partir do momento que eu me conheço mais e aprendo a respeitar o outro, eu vou conseguir apresentar um círculo virtuoso, revendo, reavaliando, né, os meus valores, né, diante do outro e ajudando o outro também a repensar os seus próprios valores. Letra B. Qual dos dois círculos tem uma dimensão mais social e transformadora? Por quê? É óbvio, né, que é o círculo virtuoso. Porque se a gente pensa no primeiro, o vicioso, ele intensifica ainda mais o papel da desigualdade. E se é desigual, não vê o papel social, né? E só temos esse papel transformador a partir do momento em que eu reavalio quais são os meus valores que estão doentes, quais são aqueles que precisam ser mantidos, né? E faço essa transformação dentro de mim, que é o que ele está sugerindo aí. O círculo virtuoso, pois ele melhora o grau de satisfação com a vida e melhora o relacionamento entre as pessoas. Então, eu aprendo a me reavaliar comigo mesmo e a respeitar e reavaliar o outro com quem eu me relaciono, certo? Bom, até aqui nós finalizamos a questão de análise do texto, né? O consumo e a felicidade. E o livro de vocês faz uma ponte lá com a primeira unidade sobre algumas regras de ortografia e acentuação e hífen, né? O que eu tenho nessas regras? Essas regras foram modificadas em 2009, quando os países que falam a língua portuguesa entraram num consenso e fizeram algumas modificações.
as modificações mais significativas que ocorreram nesse acordo, né, nessa reforma ortográfica de 2009, para mim o ponto mais significativo e mais difícil é a questão relativa ao hífen. Por quê? Porque em algumas palavras que a gente analisava, que a gente incorporou, que teriam hífen, não tem mais, e outras que não tinham passam a ter. Então é exatamente sobre isso que nós temos aí nesse quadro, né, que vocês têm no livro reproduzido na página 100, aliás, 102, 101, na página 101, e que eu coloquei aqui para a gente trocar uma ideia, certo? Observe que aí nós temos aí no segundo parágrafo, né? Palavras iniciadas com prefixos. Vocês já viram o processo de formação de palavras, então fica fácil da gente lembrar o que é prefixo, que é aquele pedacinho que vem antes do radical, modificando a palavra, né? Dando uma nova dimensão ao próprio radical. Quando os prefixos, como alto, contra, extra, infra, neo, proto, pseudo, semi, supra, ultra, ante, anti, arque e sobre, tem hífen, quando que eles vão ter hífen? Vocês vão observar que todos esses prefixos citados e colocados em negritos, eles terminam com uma vogal, certo? Então, toda vez que esses prefixos terminados em vogal vierem, né, acompanhados de um radical ou de uma palavra que começa com a letra H, ele vai ter hífen. Auto-hipnose, anti-herói, ou quando ele tiver, né, iniciado, a palavra em si vier iniciada com a mesma letra do prefixo. Então, se eu tenho, por exemplo, anti, terminou com i, inflamatório, eu tenho a mesma vogal aqui e aqui, eu vou colocar hífen. E esse hífen antes não existia. Diferente de outras palavras. Se eu tiver, por exemplo, uma vogal aqui, né, e outra vogal diferente aqui, o hífen vai desaparecer e antes tinha hífen, tá? Então, inverteu-se a regra nesse papel do uso do hífen. Por isso que eu acho importante a gente pontuar isso também. Quando o segundo elemento se iniciar por consoante, né? Então, pensa o seguinte, eu tenho uma palavra que começa com a consoante, não é com vogal, não é com H, como foi visto no parágrafo anterior, né? Daquela com o prefixo, as palavras não têm hífen. Então, o que eu vou observar? Pode ser uma consoante qualquer aqui, né? Ou vogal diferente. Lembra que eu falei com vocês? Antes terminou com I, esportivo começa com E. Como são vogais diferentes, o que vai acontecer? A palavra vem junto sem hífen. Quando o segundo elemento se iniciar com uma consoante, como o S ou o R, vai acontecer uma coisa que até então eu acredito que vocês não tinham visto. Vai haver aí, vão dobrar essa consoante. É para mim a regra mais estranha do uso do hífen, tá? Essas palavras que quando eu vejo grafada me parecem mais estranhas, parecem erradas. Por quê? Porque eu fui alfabetizada anteriormente e no meu processo de alfabetização eu acostumei a ver palavras assim escritas com hífen e sem esse R ou esse S dobrado. Então, anti-ruído, antissemita, tá? Ultra-romântico, com essas consoantes dobradas e juntas, tá? O prefixo vem incorporado na palavra. O que eu tenho agora dentro das questões, então, explorando esse uso do hífen, né? E essas questões ortográficas que nós mencionamos. Nós temos aí 3 palavras, todas 3 palavras são palavras aí compostas. Vocês observem que norte-americanos eu tenho 2 palavras, contrassenso eu tenho 2 palavras, autoestima eu tenho 2 palavras, certo? O que eu observo? Considerando que você aprendeu sobre o emprego do hífen na unidade 1, explique por que a palavra norte-americanos recebe hífen. E as palavras contrassenso e autoestima não recebem hífen. Na verdade, gente, cada uma delas vai seguir uma regra diferente. Por isso que é complexo, tá? Então, vamos a elas. A palavra norte-americano vai receber hífen porque em palavras começadas por adjetivos, então é o caso de norte, tá? Que indicam origem, emprega-se o hífen quando há mais de uma etnia, né? Norte-americanos, sul-africanos, luso-brasileiros, né? Eu tenho todas as questões relacionadas à etnia. Já em contrassenso, a letra S é duplicada, é aquela do R e do S que nós falamos na tela anterior. Por que ela é duplicada? Porque o segundo elemento, senso, né, inicia com essa consoante, certo? E o primeiro elemento terminou com vogal. Então, eu tenho aí a dobra da consoante devido a essa junção das 2 palavras. Em autoestima,
eu tenho a ausência do hífen, antes, né, havia o hífen entre uma e outra. Por quê? Porque eu tenho vogais diferentes. Alto termina com a vogal O e estima começa com a vogal E. Então, houve aí a supressão, a retirada do hífen e essa palavra passa a ser grafada junto, tá? Por quê? Porque são vogais diferentes na junção de uma com a outra. Vamos a 2. Opa, peraí. Na 2. No trecho, uma pessoa com baixa autoestima tende a externalizar o seu processo de valorização. O autor preferiu empregar o neologismo, a palavra nova que não consta no dicionário, externalizar, a empregar a palavra externar, que é dicionarizado. Na verdade, gente, as duas agora já são incorporadas, tá? Todas as duas são utilizadas no dicionário. Essa daqui tem uma demanda mais ampla, mais comum, então o dicionário aceitou ela primeiro. O neologismo externalizar, ele passou a ser incorporado devido a uma série de outras utilizações da palavra. Eu acredito que até por isso, né, que o próprio autor quis utilizá-lo, tá? Levante hipóteses. Hipóteses é uma questão que você vai ver que é subjetiva. Toda vez que apresentar esse levante hipóteses, vocês vão trabalhar aí como que eu posso ver. A minha resposta pode ser diferente da de vocês, inclusive. Mas observem que eu tenho que partir de algo que ele está colocando aí, que é o papel, né, do uso de uma determinada palavra em detrimento de outra, vamos dizer assim, dentro do texto. Por que que o autor não empregou a forma dicionarizada? Que diferença de sentido há entre essas duas palavras no contexto? Então, vão entender a diferença de sentido das duas, porque aí fica fácil de vocês perceberem o porquê que ele preferiu uma e não a outra. A palavra externar seria o sentido de que a pessoa exterioriza, põe para fora o seu processo de valorização. E não é isso que acontece no processo psicológico, né, de análise que a gente vê em relação ao consumo e a felicidade que ele abordou no texto, né? Então, no entanto, o sentido pretendido parece ser o de que a pessoa passa a valorizar o que é externo, o que está no seu entorno, ou seja, a valorização da pessoa se apoia em bens materiais, em coisas, e não, né, em exteriorizar aquilo que ela de fato sente, pensa ou valoriza, certo? Então, observem que ele vai marcar bem a diferença entre externar e externalizar. A preferência dele pelo externalizar fica evidenciada até mesmo pelo papel do sentido que as duas carregam, certo? Vamos à próxima questão, que é a questão 3. Nessa questão 3, nós temos aí, nem sempre o autor de um texto argumentativo expõe de maneira explícita a sua avaliação, seja ela positiva ou negativa, que faz em relação a um assunto ou a aspectos do assunto de que trata no texto. Apesar disso, essa avaliação pode ser inferida pela escolha de alguns recursos linguísticos feitos pelo autor. Releia os seguintes trechos do texto. Então, vocês vão observar que os 3 pontinhos que se seguem são trechos retirados do texto e algumas palavras apresentam aí, né, um negrito, ou seja, atenção específica nessas palavras para a gente poder interpretar as questões, as alternativas da questão 3. Somos bombardeados com imagens que muitas vezes alimentam um sentimento de inferioridade em relação aos amigos da rede social. Por que a palavra amigos foi colocada entre aspas? Observe que, às vezes, eu tenho um amigo na rede social que passa por mim na rua e não me vê. Por quê? Porque ele me conhece só na rede social, ele não me conhece pessoalmente. Né? Nós temos vários nesses casos. Agora, nós temos o oposto também. Nós temos casos de amigos que não são nossos amigos nas redes sociais, ou não tem nem rede social, e que são nossos amigos para a vida toda. Então, isso é muito relativo, tá? Essa palavra amigos foi empregada aí com papel modificado, né? Quando a gente usa aspas numa palavra, ou eu estou usando uma palavra que é pouco usada, como é o caso do neologismo, do estrangeirismo, ou eu estou utilizando essa palavra com um papel semântico, um sentido diferente do seu uso, tá? Então, no segundo pontinho, não nos tornamos executivos de sucesso imediatamente após comprar aquele carro. Aquele carro não é bem, digamos assim, o carro X ou o carro Y, né? Ele está querendo relacionar o carro dos seus sonhos. Então, tem uma outra simbologia, uma outra significação para a palavra aquele. E no terceiro pontinho, mas a expectativa é frustrada e a viagem divertida com os amigos não se manifesta magicamente após a compra daqueles óculos de sol.
Mas neste sonho delirante, a única coisa que se torna realidade são as contas, que nem sempre se fecham no final do mês. Observem que a palavra magicamente, que é um advérbio, né? De modo, ela é pouco usada, ela vai dar o quê? Um papel positivo ou negativo para essa questão. Olha como a ideia do magicamente dialoga com a expressão seguinte, que é sonho delirante, né? O sonho que delira. Então, olha a ideia do mágico aí. Será que é uma coisa concreta? Será que é possível? Será que isso é positivo? Será que isso é negativo? Então, observem como que esses termos, né, destacados vão fazer uma avaliação positiva ou negativa do assunto exposto pelo autor do texto. Vamos a elas, as questões. Bom, na letra A pergunta assim: o que justifica o emprego de aspas em amigos? Né? Eu dei a entender aqui, a palavra amigos, né, foi incorporada com um papel, com um sentido diferente do seu usual. As aspas põem em dúvida se as pessoas chamadas assim são realmente amigas. Então eu pensaria amigos, mas que tipo de amigos são esses? Amigos reais, né? Verdadeiros? São amigos que realmente considero como tal? Bom, qual é o sentido da palavra aquele no segundo trecho? Também já dei pistas. O que justifica o emprego das aspas nessa situação? Então vamos lá. O que eu tenho nesse contexto? Em aquele carro, a palavra aquele transmite a ideia de que se trata de um carro dos sonhos, ou seja, aquele carro que eu sempre quis, muito especial. As aspas revelam que o autor tem consciência de que está empregando a palavra aquele com um sentido diferente do habitual. Além disso, elas sugerem um modo enfático, né? Ou seja, põe ênfase no texto, com que essa palavra é pronunciada normalmente na fala ou em situações como essa. Então, à medida que eu fui pronunciando, eu acho que já pus ênfase nisso. O que é ênfase? Eu pus mais força, mais importância naquilo que eu estou pronunciando ali. Bom, o termo magicamente usado em referência ao que não ocorre após uma compra é empregado de maneira séria ou de maneira irônica. Lembrar, gente, que a ironia tem a ver com aquela maneira de dizer uma coisa para significar outra, um tom crítico, né? Eu posso caminhar até mesmo na ironia no tom sarcástico. Lembrar que o sarcasmo é a ironia levada no seu ponto máximo. Então, de maneira irônica, será que ele não está querendo mostrar que de mágico não tem nada? Será que não é isso? Não é? Não é instantâneo? A coisa não é bem assim. O que esse emprego mostra a respeito da avaliação do autor sobre o consumo? Então, o que ele vai mostrar? Que o consumo, na verdade, ele te dá uma satisfação instantânea, momentânea, mas depois, né, você tem que parar para pensar. Então, o papel dele é irônico. O termo é utilizado de maneira irônica, mostrando que o autor tem uma visão crítica sobre a publicidade, que vem de sentimentos e sensações, né? Vem de essa ilusão que a gente tem aí, né? Diante da publicidade, que não ocorre depois que o produto é consumido. Então, eu comprei o produto, a minha ilusão foi embora. Na última, na D, o que é retomado pelo autor, que eu quero saber qual é o sentido, né? Qual é o papel de sonho delirante ali, ó. Pelo autor com a expressão sonho delirante. O que emprego dessa expressão revela sobre a opinião do autor a respeito da publicidade? Olha o jogo, tá? Sonho já dá ideia de fantasia, né? Delirante, então ele caminha na ideia o quê? O que é um delírio? É quando você tem uma febre muito alta, por exemplo, e como você começa a falar coisas sem nexos, né? Sem sentido algum. Então, olha lá. A expressão retoma a descrição anterior dos desejos e do consumo feito anteriormente. O emprego da expressão revela que o autor tem a sua opinião de que a publicidade vem de sonhos que não se concretizam e, em vez disso, causam delírios, ou seja, causam outro tipo de problema. Eu resolvo uma coisa, mas me ocasiona outro, né? Então, outra situação em si. Bom, vamos prosseguir na 4. Relê a última frase do texto. E quase que certamente descobriremos que isso está muito longe de ter o último modelo de smartphone. Observe as palavras quase, certamente, são modalizadores. Então, primeiro, até ele vai explicar direitinho o que é modalizadores. Peguem a palavra modalizadores aqui, ó. O que tem aqui dentro da palavra modalizadores? A palavra modo. Então, observem que todo modalizador, nós temos os advérbios, exercem muito papel de modalizadores. Ele tem um papel de mostrar a posição, o sentimento, ou o que eu penso sobre alguma coisa. Quando eu coloco assim para vocês, infelizmente isso aconteceu.
A minha visão de infelizmente é o quê? Negou, não é? Esse modalizador disse que não tem um valor positivo que eu estou dizendo, ok? Agora, se eu digo felizmente, isso aconteceu. O meu modalizador, o meu advérbio, e já vai reforçar que eu gosto, que eu vejo aquilo como um fator positivo. Então, é exatamente, as palavras quase certamente são modalizadores. Isto é, palavras que expressam a posição do autor a respeito do assunto abordado, seja para negar ou para afirmar, seja para expressar certeza, seja para pôr em dúvida o que está sendo dito, entre outras possibilidades. Imagine a frase sem essas duas palavras e explica o sentido que elas dão à afirmação. Então, vamos tirar e vamos ler ali. Ou vamos tirar o i quase certamente, tira o pedacinho inicial, colocamos direto. Descobriremos que isso está muito longe de ter o último modelo de smartphone. Olha como é que a informação fica diferente, né? E quase que certamente ele dá aí um tom de dúvida, mas ele afirma ao mesmo tempo, né? Por causa do quase, do certamente. A palavra certamente tem um peso muito significativo. Vamos lá. A palavra certamente expressa uma posição pessoal do autor, da certeza sobre o assunto. E a palavra quase relativiza a certeza. Então é como se ele dissesse, né, que em muitas situações esse quase nos dá certeza. Quase alcançamos isso. Então, ter o último modelo de smartphone pode parecer satisfação pessoal. Mas será que é mesmo? Será que há essa certeza diante disso? Então, ele conflui, né? Ele dá uma contradição, ele apresenta uma marca contraditória entre o quase e o certamente, dando uma suavização. Uma suaviza a outra, vamos dizer assim. Vamos à próxima. A próxima questão eu vou deixar para vocês, eu vou fazer até um oposto, tá, gente? Eu vou jogar aqui na tela primeiro, porque aí eu vou fechar, assim que acabar o vídeo, eu já concluo com vocês, me despedindo de vocês. Bom, eu vou fechar a aula de vocês de hoje com um videozinho falando sobre a felicidade de uma contadora de histórias, que é a Camila. O canal dela chamava Vida Ativa, mudou agora para Camila Zen. Ela tem uma maneira muito particular, muito suave de nos contar coisas, né, muito profundas. E é isso que ela vai trazer para a gente nesse texto. Bom, a aula em si, nós fechamos, né? Mas eu vou pedir para vocês uma tarefinha para casa. Vocês vão ver no fim de semana um documentário no YouTube que é o minimalismo. Esse documentário Minimalismo, que está aí com esse endereço do YouTube, vocês podem entrar com esse endereço, que eu também postei lá no Acadêmico para vocês, ou procurar no Netflix. Tinha no Netflix, eu não sei se ele está disponível no momento, porque eles põem e tiram conteúdos, né? E nossa próxima aula continuaremos a correção das nossas atividades a partir da página 102. Então eu vou pedir que vocês façam a atividade da 102 e da 103, tá? A 104 e 5 nós não faremos. Nós vamos fazer 101, 102 e 103, que é, né, e dialoga com o minimalismo e toda a nossa discussão sobre o consumo e felicidade, certo? Para a gente ver o sentido disso tudo, eu quero que vocês ouçam comigo o texto em questão falado. Então agora eu vou silenciar e quero que vocês ouçam com bastante atenção. Você sabe qual é o segredo da felicidade? Existe uma pequena história no livro O Alquimista, do Paulo Coelho, que nos ajuda a refletir sobre isso. E hoje eu vou contar ela para vocês. Certo mercador enviou seu filho para aprender o segredo da felicidade com o mais sábio de todos os homens. O rapaz andou durante 40 dias pelo deserto até chegar a um belo castelo no alto de uma montanha. Lá vivia o sábio que o rapaz buscava. E ao invés de encontrar um homem santo, porém, o nosso herói entrou numa sala e viu uma atividade imensa. Mercadores entravam e saíam, pessoas conversavam pelos cantos e uma pequena orquestra tocava melodias suaves. E havia uma
farta mesa com os mais deliciosos pratos daquela região e do mundo. O sábio conversava com todos, e o rapaz teve que esperar 2 horas até chegar a sua vez de ser atendido. Com muita paciência, escutou atentamente o motivo da visita do rapaz, mas disse-lhe que naquele momento não tinha tempo de explicar para ele o segredo da felicidade. O sábio então sugeriu que o rapaz desse um passeio pelo palácio e voltasse daqui 2 horas. Entretanto, quero lhe pedir um favor, completou o sábio, entregando ao rapaz uma colher de chá onde pingou 2 gotas de óleo. Enquanto você estiver caminhando, carregue essa colher sem deixar que o óleo seja derramado. O rapaz começou a subir e descer as escadarias do palácio, mas sempre mantendo o olhar fixo na colher. Ao final das 2 horas, ele retornou para a presença do sábio. Então, perguntou o sábio, você viu as tapeçarias da Pérsia que estão na minha sala de jantar? Você viu o jardim que o mestre dos jardineiros demorou 10 anos para criar? Reparou nos belos pergaminhos da minha biblioteca? O rapaz, envergonhado, confessou que não havia visto nada. Sua única preocupação era não derramar as gotas de óleo que o sábio lhe havia confiado. Pois então, disse o sábio, volte e conheça as maravilhas do meu mundo. Você não pode confiar num homem se não conhece a sua casa. Já mais tranquilo, o rapaz pegou a colher com as 2 gotas de óleo de novo e voltou a passear pelo palácio. Dessa vez reparando em todas as obras de arte que pendiam do teto e nas paredes. Ele viu os jardins, as montanhas ao redor, ele viu a delicadeza das flores, o requinte com que cada obra de arte estava colocada no seu lugar. De volta à presença do sábio, ele relatou detalhadamente tudo o que ele havia visto. Mas onde estão as 2 gotas de óleo que eu lhe confiei? Perguntou o sábio. Olhando para a colher, o rapaz percebeu que havia derramado. Pois este é o único conselho que eu tenho para lhe dar, disse o mais sábio dos sábios. O segredo da felicidade está em olhar todas as maravilhas do mundo e nunca se esquecer das 2 gotas de óleo na colher. Essa história sempre me ajudou muito, porque eu sempre corri muito atrás dos meus sonhos, mas não de um jeito suave. Eu literalmente corria com ansiedade. Eu tinha costume de sentir que eu só seria feliz quando eu chegasse no momento da minha vida que eu sonhava chegar. Então, geralmente, na minha jornada, no meu caminho, eu às vezes esquecia de sentir o perfume das flores por onde eu passava, de sentir a brisa no meu rosto. Eu esquecia de aproveitar o caminho e a jornada mais do que só focar no destino. As gotas de óleo na colher podem ser as nossas responsabilidades, os nossos planos. Às vezes a gente foca tanto nisso que a gente esquece de apreciar a beleza à nossa volta. Uma flor, o canto de um pássaro, o sorriso de alguém. E por outro lado, algumas vezes a gente está numa onda de aproveitar tanto tudo à nossa volta, aproveitar a companhia das pessoas, que a gente esquece das gotas de óleo na colher. A gente esquece das nossas responsabilidades, das nossas metas, das coisas que a gente tem que cuidar. Essa história nos lembra que tudo na vida é o equilíbrio. A linda arte de aprender a equilibrar e balancear tudo na nossa vida. Então, se você é uma pessoa que foca muito nas suas gotas de óleo e não se dá um tempo para relaxar e aproveitar a vida,
talvez você possa dar uma ajustada nisso. E se você é uma pessoa que costuma apenas aproveitar as coisas boas da vida e esquece um pouquinho das suas responsabilidades, das suas metas, dos seus sonhos, talvez a gente também possa ajustar isso, porque de nada vale chegar no futuro se você não aproveitou o presente. Eu espero que essa história ajude você ou alguém que você ama, assim como ela me ajudou. Eu desejo a vocês uma semana cheia de muito amor, muito equilíbrio e muita luz. Namastê!